falando para a Rádio Globo Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Bom dia, candidato. Muito bom dia a todos os mato-grossenses, sul-mato-grossenses. Um prazer estar com vocês. Legal, a gente vai ter um tempinho para bater um papo contigo e eu gostaria de primeiro fazer uma pergunta a respeito do agronegócio, que é um dos pontos fortes aqui do nosso estado, também da região centro-oeste, né? Nós temos ali Mato Grosso, Goiás. E eu gostaria de saber do senhor como que a gente pode manter esse segmento econômico fortalecido, né? Tanto para os empresários quanto para os trabalhadores, sabendo que ele também é um dos principais influenciadores do nosso PIB positivo, candidato. Olha, eu queria alertar o agronegócio do Centro-Oeste. A proposta do meu adversário de fundir o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura vai acabar com o agronegócio no país, porque a Europa e Estados Unidos não vão comprar os nossos produtos se não tiver um acordo do Brasil com o meio ambiente. É o contrário do que ele está falando. Os nossos produtos hoje são certificados, por isso que eles têm mercado no mundo desenvolvido. Nós vamos simplesmente parar de produzir porque não vamos ter para quem exportar. O meu adversário está fazendo uma proposta suicida. Acabar com o Ministério do Meio Ambiente é acabar com o agronegócio aos olhos dos estrangeiros que compram os nossos produtos. As nossas exportações vão cair e nós vamos ter que desempregar pessoas que hoje estão empregadas. E vamos deixar de gerar divisas para o país. É uma temeridade que só na cabeça de uma pessoa completamente despreparada em 28 anos de mandato, nunca fez nada, nunca estudou nada, nunca se dedicou a assunto nenhum, só na cabeça de um sujeito desse uma coisa dessa pode dar certo. Infelizmente, ele fugiu de todos os debates. Hoje ia ter um grande debate de final de campanha na Rede Globo, tudo preparado, o médico dando atestado ao médico de que ele podia participar, e ele disse que a estratégia dele é fugir de debate. Ou seja, militar que foge não honra a farda. É um fujão. Infelizmente o Brasil aí está correndo um grande risco em função de um sujeito despreparado que com um discurso fácil está aí disputando o segundo turno. Ok, candidato, é o Michael Franco falando aqui. Antes de eu fazer minha pergunta para o senhor, vou dar um recadinho aqui para os nossos ouvintes. Nós estamos com a live no Facebook. Infelizmente, nosso equipamento da live falhou hoje, então vocês estão vendo uma panorâmica aqui do estúdio com o som do candidato, sem ver a fotinha do candidato quando ele fala. Mas está valendo porque estão escutando o senhor muito bem aqui no Mato Grosso do Sul. E, candidato, continuando nessa questão do agronegócio, a gente tem, você e o Bolsonaro são bem diferentes, né? Ele fala muito de armamento e nós estamos aqui numa região de fronteira. Como que o senhor, além de ser uma questão de fronteira, o status do agronegócio, o seu opositor defende muito o armamento e aqui nós temos a questão indígena, né? Esse conflito indígena com os fazendeiros, com os homens do agronegócio. Como que o senhor pretende mediar esse debate? Olha, a minha proposta é mais simples que a dele e mais eficaz. A ideia dele é privatizar a segurança pública. É um salve-se quem puder. Ou seja, você se arma e você se defende. Você imagina o que vai acontecer no trânsito das grandes cidades. Você pode imaginar o que vai acontecer entre vizinhos que não se entendem, entre marido e mulher. A gente sabe de uma série de problemas que vão se agravar se nós armarmos a população. Isso vai ser uma temeridade. No mundo inteiro, a proposta do meu adversário deu errado. A nossa proposta é inteligência. É você dobrar o efetivo da Polícia Federal e fazer a Polícia Federal assumir certas responsabilidades que hoje não são dela. A questão de fronteira precisa ser fortalecida com a questão da Polícia Federal. O crime organizado se nacionalizou. Hoje as facções criminosas atuam nacionalmente, elas não são facções locais. O crime organizado em São Paulo hoje é o mesmo crime organizado no Ceará. São as mesmas facções que estão num e no outro estado. Por isso que a gente precisa de uma polícia nacional que enfrente o crime organizado. Essa polícia nacional é a Polícia Federal. Hoje ela não tem contingente para atuar, não tem efetivo. Então nós vamos dobrar o efetivo da Polícia Federal, equipá-la com todo o equipamento de inteligência necessário
e vamos enfrentar. Deixa eu dar uma boa notícia para o teu ouvinte. Na minha página do Facebook, eu estou transmitindo ao vivo essa entrevista. Então, se por acaso você estiver diante de um computador, você vai lá na minha página de Facebook, na página oficial, você vai poder, inclusive, me ver respondendo essas perguntas ao vivo. E já que a gente estava falando sobre essa questão da segurança, como o próprio Michael começou a citar, nós observamos, né, nesses 2 últimos anos, o governo federal investindo numa segurança lá no Rio de Janeiro, levando o auxílio do Exército, inclusive, sendo que muitos desses produtos que são provenientes, que fazem com que essa violência seja gerada, né, o armamento, o contrabando, as drogas, eles saem da nossa fronteira e acaba sendo um gasto muito grande para o governo estadual. E a União pretende, né, na proposta de vocês, fazer essa parceria com os estados que fazem realmente fronteira com países que acabam sendo provedores, né, de drogas, de contrabando? Excelente pergunta. O Bolsonaro, ele apoiou uma medida do governo Temer desastrosa, que foi o adiamento do CISFRON para 2035. O CISFRON é o Sistema de Vigilância de Fronteiras do Exército. E isso está causando um enorme prejuízo para os estados que têm divisa com outros países, porque é por ali que passa o contrabando. Quando o contrabando passa, o estado deixa de arrecadar e traz um enorme prejuízo. Então, adiar o CISFRON para 2035 foi um equívoco. O que nós pretendemos fazer? Nós pretendemos adiantar em 10 anos a entrega do CISFRON. Nós vamos entregá-lo em 2025, porque aí vocês, ao longo desse período, vão ter um aumento de arrecadação em função do combate ao contrabando. Paralelamente, vai entrar menos armas e drogas por consequência, porque tudo que é ilegal vai parar na fronteira. E o CISFRON é um mecanismo de inteligência. Você não consegue controlar 17 mil quilômetros de fronteira seca com gente. Você precisa de equipamento para isso. Com gente não dá. Você vai contratar quantas pessoas para vigiar a fronteira? Agora, os equipamentos, satélites, radares, aí você consegue, nos 17 mil de fronteira, ter uma barreira, sobretudo ao contrabando. Candidato, eu até comecei a fazer a pergunta na pergunta anterior, mas eu estava com o equipamento na mão aqui e acabei me enrolando um pouco. Mas eu quero falar de uma situação que a gente vive aqui no Mato Grosso do Sul e se repete no Brasil, mas aqui a gente vive de uma forma mais sensível aqui no nosso estado, que é a questão indígena, a questão dos sem terras e o conflito com o agronegócio. Como que o senhor pretende mediar esse debate? Olha, isso é uma coisa importante que você está me perguntando. Eu vou falar uma coisa para você que pode parecer inusitado, pode parecer uma novidade muito grande, mas ela está baseada em estudos muito profundos feitos pelos melhores especialistas do país na área ambiental. Nós não precisamos derrubar mata para ampliar nossa produção. Basta aumentar a produtividade da terra já desmatada. Por isso que o nosso plano de governo prevê desmatamento líquido zero. O que é o desmatamento líquido zero? Significa que algumas áreas vão ser desmatadas de acordo com a lei e com o Código Florestal, mas, em compensação, você vai reflorestar outras, também de acordo com o Código Florestal, de maneira que a diferença entre as duas seja zero. Você não precisa, repito, de novas terras desmatadas para aumentar a produção do agronegócio. O que é o problema hoje? O problema hoje, Michael, é que tem um setor do agronegócio que é altamente produtivo, porque investe em insumos, investe em fertilizantes, investe em equipamentos, investe em pesquisa biogenética, em associação ou não com a Embrapa, que é uma empresa pública estatal que dá todo o subsídio para o agronegócio. Só que existe um agronegócio que não produz, que simplesmente especula com a terra, tem baixíssima produtividade para escapar da lei de desapropriação. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar pressão sobre o agronegócio que não produz. Porque se a gente colocar pressão sobre o agronegócio que não produz, essa produtividade vai aumentar e o conflito na terra vai sumir. Porque o grande conflito de terra que existe hoje no Brasil é por causa da baixa produtividade de uma parte desse setor, que ao invés de querer produzir mais com menos terra, quer produzir mais
desmatando e grilando terra. E é a grilagem que é a fonte de toda a violência. É isso que tem que acabar no Brasil. E para isso, a nossa proposta já prevê uma punição para aqueles especuladores de terra. E, candidato, agora uma pergunta, assim, que realmente cabe nesse momento em que nós temos um número expressivo de pessoas fora do mercado de trabalho, né? Milhões de desempregados, e empresários questionando a respeito dos incentivos para se instalarem em determinadas regiões do Brasil. Como é que o plano de governo do senhor pretende aliar, né, essa vontade do empresário de expandir ou, de repente, de instalar em determinados locais com a geração de empregos? Porque uma coisa acaba levando a outra, de certa forma, né? Exatamente. A primeira providência que nós vamos tomar é retomar as obras paradas. O PAC parou no governo Temer e o nosso plano prevê a retomada do PAC, porque o PAC tem duas vantagens. Ele gera emprego imediatamente, sobretudo pelo Minha Casa Minha Vida. A segunda vantagem do PAC é, depois que a obra está pronta, ela barateia o custo de produção no Brasil. Então aumenta a competitividade dos empresários brasileiros na concorrência internacional. Então é muito importante recuperar as obras públicas. A outra coisa é colocar dinheiro na mão do povo. O povo, se não tiver poder de compra, não faz a máquina da economia girar. Vou te dar um exemplo. Nós vamos isentar quem ganha até 5 salários mínimos de imposto de renda. Isso vai aumentar o poder de compra dessas famílias. Elas vão ao mercado, vão aquecer a economia, os industriais vão ter que contratar para produzir. Nós vamos aumentar o Bolsa Família. O que vai acarretar? Essas pessoas vão ao mercado e o empresário vai ter que contratar para produzir. E nós vamos fazer uma grande reforma bancária. Eu diria para você que a principal ação do meu plano de governo é uma grande reforma bancária, porque os bancos expoliam, prejudicam a população. Tanto o consumidor, quando quer fazer o crediário, quanto o empresário que quer instalar uma nova fábrica, uma nova indústria, um novo comércio. Os juros são extorsivos, são impraticáveis. Imagina você tomar um dinheiro emprestado e ter que pagar 30%, 40% de juros ao ano. Qual é o empresário que tem essa margem de lucro? Ninguém tem. Então o que acontece? Ele não toma o dinheiro emprestado e não gera emprego. Nós temos que fazer uma grande reforma bancária no país. Esse é o terceiro pilar do nosso plano de governo. Diminuir impostos, aumentar a renda do trabalhador e fazer a reforma bancária. Candidato, eu quero abrir o espaço aqui para te mandar um recado, né? Inclusive agradecer aqui a mobilização dos juristas pela democracia em Mato Grosso do Sul, eles que conseguiram fazer esse meio de campo para a nossa entrevista. E pessoalmente aqui o professor Dr. Tiago Botelho, né? Ele que pediu para te pegar um abraço, ele é professor aqui da Universidade Federal da Grande Dourados, professor de Direito e Relações Internacionais. O Tiago Botelho pediu para mandar um abraço para o senhor, está mandando um abraço aqui, agradecendo o Tiago, então, que fez esse meio de campo para a entrevista. E pegando esse gancho, eu queria perguntar para o senhor sobre a educação, que é um assunto que o senhor trata com muito carinho no seu currículo, né? Já foi ministro para a educação. No seu possível governo, caso seja eleito, o que a gente pode esperar da educação no Brasil? Olha, Michael, eu queria agradecer aos juristas pela democracia, inclusive porque a Universidade Federal da Grande Dourados foi eu que criei como ministro da Educação do governo Lula. Então, eu tenho uma grande satisfação de ter criado mais uma universidade no Mato Grosso do Sul, que é uma terra com a qual eu tenho vínculos familiares. Se você perguntar em Campo Grande da família Haddad, todos ali, os Haddad de Campo Grande, são meus parentes. Então, eu tenho uma relação, inclusive da minha família, por parte da minha mulher, porque a minha mulher é Haddad de solteira, embora não seja minha parente. E os Haddad dela também tem vínculos com Campo Grande, coincidentemente. Mas o pessoal aí de Campo Grande sabe dos Haddad aí, que são meus primos queridos, que moram há décadas aí em Mato Grosso do Sul. Mas queria te dizer o seguinte, meu foco em educação vai ser o ensino médio, que está precisando. O ensino médio, todo mundo sabe, é do Estado, é do governo do Estado. Só que eles não estão dando conta do recado. O que eu vou fazer? Cada escola federal vai ter que adotar escolas estaduais, servindo de referência de qualidade. Você sabe que as melhores escolas de ensino médio do país são as escolas federais, dos institutos, das escolas militares, do SENAC, do SENAI. Cada unidade vai ter que adotar algumas escolas estaduais para justamente melhorar o padrão geral do ensino médio no país.
Eu, como ministro, consegui melhorar o ensino fundamental. O ensino fundamental melhorou como nunca no Brasil, a qualidade. E consegui também ampliar o acesso tanto à educação infantil, creche para a escola, quanto na universidade. Eu que criei ProUni, FIES Sem Fiador, novas federais no Brasil inteiro. Qual que é o meu cuidado agora? Ensino médio. Se a gente resolver o ensino médio, tudo vai se resolver na educação brasileira. Agora, o meu adversário está fazendo uma proposta absurda, que é o ensino à distância, o ensino fundamental e médio à distância. Ou seja, ao invés da criança ir para a escola, vai aprender em casa na frente de um computador. Imagina você se uma criança tem condição de sozinha, sem o pai, sem a mãe que estão trabalhando, sem o professor que está na escola, aprender na frente de um computador. Não entende nada de educação. E para piorar, as escolas vão comprar menos alimentos para merenda e o agronegócio vai ser o mais prejudicado, porque ao invés das escolas comprarem merenda para as crianças vão ficar em casa comendo bolacha, enquanto a comida hoje, a carne, a proteína, a vitamina que ela compra na escola, ela não vai ter. Ensino fundamental à distância é a pior ideia que eu ouvi na minha vida ao longo de 30 anos que eu sou professor. Eu nunca vi alguém fazer uma proposta tão irracional quanto essa. Eu sou professor há 30 anos. Eu nunca ouvi tanta bobagem em toda a minha vida quanto aquela que é proposta pelo meu adversário. E falando em educação, candidato Fernando Haddad, sobre a pesquisa, né? Ultimamente, os incentivos aos pesquisadores brasileiros, nessas bolsas, esses recursos, eles têm caído a cada dia, né? E como é que a gente pode fazer com que esse movimento não pare, sabendo que nós temos profissionais assim, de grande importância em diversos setores, né? Doutores, especialistas de renome até mundial aqui no nosso país e que precisam desse suporte do governo federal? Olha, a comunidade científica inteira me apoia, porque eu tenho uma proposta que vai ao encontro do que eles estão propondo, que é cancelar o chamado teto de investimento no país. O Bolsonaro e o Temer aprovaram um teto de 20 anos que o Estado não pode gastar um centavo a mais. Ou seja, se congelar o Estado 20 anos, significa que a ciência brasileira vai ficar 20 anos sem recursos novos. Pelo contrário, está perdendo recursos. E isso nós vamos acabar. Esse teto que foi criado pelos dois ali, que agora estão dizendo que ganharam a eleição, já estão fazendo estão mantendo a política econômica do Temer, isso vai acabar. Dia 1º de janeiro nós vamos mandar uma PEC para o Congresso Nacional para acabar com esse teto e vamos voltar a investir em ciência e tecnologia no Brasil. Candidato, como o senhor está vendo essas eleições, né, as eleições da fake news, eleições do ódio, né, que está sendo apelidada aí, como o senhor está vendo essa questão social nessa campanha eleitoral? Olha, você sabe que algumas igrejas evangélicas já descobriram o que o Bolsonaro vem fazendo, que é usar mentira para usar o WhatsApp para propagar mentira sobre mim e sobre a minha família. Ele já foi condenado, inclusive, pela Justiça Eleitoral, mas ele não para de mandar mentira no celular das pessoas. Várias igrejas evangélicas têm um compromisso com a verdade. Por quê? Porque, imagina você, uma pessoa que segue Jesus Cristo, que lê a Bíblia. Se uma pessoa dessa vai compactuar com a mentira, ela não vai. Ela quer saber a verdade para ela decidir em quem votar. Então os evangélicos já estão abandonando o Bolsonaro em massa. A última pesquisa já deu vários pontos deles que estavam votando nele a meu favor. E até domingo você pode anotar o que eu estou te falando. Eu vou virar essa eleição e vou ganhar, porque a mentira vai perder. A mentira vai perder. Ele me ofendeu a mim, a minha esposa, a minha filha no WhatsApp e ele vai responder por isso. Ele ofende mulher, ele ofende negro, ele ofende indígena, ele ofende gay, ele ofende nordestino. Cada vez que ele abre a boca, ele está ofendendo alguém. Essa semana ele falou que o nordestino tem que parar de se fazer de coitado, que a mulher tem que parar de se fazer de coitada. Ou seja, uma pessoa que só abre a boca para falar uma ofensa. Não tem uma palavra de carinho, de amor, de acolhimento, de atenção com ninguém. Comigo foi pior, porque ele usou a rede social. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, falou que o que aconteceu no Brasil nessas eleições
Não aconteceu nunca em nenhum lugar do mundo. É a primeira vez que acontece o uso do WhatsApp da maneira como foi usada. E nós fizemos a denúncia, tanto na Justiça Eleitoral quanto nos organismos internacionais, para parar com isso. Inclusive, há a suspeita de que ele vai usar esses 2 últimos dias para fazer exatamente o que ele fez no final do primeiro turno. Mas eu quero dizer para você que esse fujão, esse arregão, que não veio debater comigo, porque não tem coragem de debater comigo, não tem coragem de debater comigo, é um frouxo, não tem proposta, ele vai ver o que vai acontecer nas urnas. Os brasileiros não vão se deixar desrespeitar, sobretudo por alguém que pretende chefiar o país. Bate continência para a bandeira americana, ou seja, ele só respeita quem é de fora, por medo, quem é de dentro ele não respeita. E Haddad, aproveitando então essa oportunidade do seu bate-papo aqui com a gente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pedir para o senhor fazer suas considerações finais, né? Aproveitar essa reta final de campanha, esse espaço aqui aberto. Olha, eu quero falar para os brasileiros aí do Centro-Oeste, do Mato Grosso do Sul. Eu conheço muito a região, já inaugurei muita escola técnica, muita universidade. Não se deixa levar pelo discurso do ódio, não se deixa levar pela mentira. É um professor cidadão brasileiro que vive do seu salário que está falando com você. Eu sou um trabalhador com carteira assinada, não tenho outra renda a não ser o do meu trabalho, tenho 18 anos de serviço prestado ao país, sem nenhuma acusação de nada, honrei o meu ofício de professor, honrei as posições que eu assumi, todo mundo sabe o meu trabalho no Ministério da Educação. Não se deixa levar pelo ódio e pela mentira. O Brasil não é isso. O Brasil não merece isso. Vamos acordar até domingo, vamos virar essa eleição, vamos colocar o Brasil nos trilhos, vamos corrigir o que foi feito de errado, mas vamos lembrar do que foi feito certo, que é muito mais do que o que foi feito de errado. A gente corrige e segue a vida com amor no coração. Esse ódio não vai nos levar a lugar nenhum. Tá certo, então. Obrigada pela sua participação aqui com a gente na Rádio Globo Campo Grande, candidato Fernando Haddad do PT, batendo um papo no nosso Clube do Café, falando um pouquinho das propostas da nossa região aqui, Centro-Oeste, do Mato Grosso do Sul. Seja sempre bem-vindo aqui com a gente para esse papo. Muito obrigado. Domingo, vote 13. Sim, já, até mais. Até mais.